E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Audax. Mais uma vitória do Vasco, mais uma vez com o gol do Raniel, que vem fazendo início de temporada bom pelo Cruz Maltino, vem mostrando que pode ser sim esse homem-gol. Se ele mantiver esse nível de atuações, se ele mantiver ali essa média de gols bem interessante. O Vasco hoje teve muita dificuldade no jogo contra o Audax, principalmente na primeira etapa, pelo fato de estar jogando ali com 3 zagueiros escalados pelo técnico Zé Ricardo e tudo mais. Também acabou sentindo a falta do Nenê e do Bruno Nazário. Mas deixe seu like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfromfc. E agora sim, bora pro vídeo. O jogo começou, o Vasco teve essa chance com o Anderson Conceição ali, uma cabeçada bem forte, né, cara? Grande defesa do goleiro Max, do Audax. A cabeçada foi muito forte do Anderson Conceição. O Vasco, uma das virtudes desse Vasco do técnico Zé Ricardo é que o Vasco é muito forte na bola aérea ofensiva. O Vasco consegue sempre ali no jogo pelo menos umas 3 jogadas perigosas de bola aérea no ataque. É um time forte nesse tipo de jogada, coisa que o Vasco não era tão bom na temporada passada. Hoje o Vasco com configuração com 3 zagueiros, Luiz Cangá, Anderson Conceição e Ulisses. A gente vê que o time teve essa falta de criatividade. Se a gente observar aqui nessa jogada, é interessante, o Vasco tem um buraco aqui no meio, não tem ninguém para fazer criação. Tem o MT muito próximo ao Raniel, o Galarza, que era um volante tentando infiltrar. Só que, cara, o MT a gente já conhece, o MT é um jogador a menos. Sempre quando ele entra em campo é um jogador a menos. Não tem outra, o MT tá muito mal. Ele já foi, o MT foi uma grande promessa. Depois todo mundo achou que poderia ser um bom jogador, depois um jogador mediano, e agora a gente já aceitou que o MT é isso. Um jogador lento dentro de campo, um jogador disperso. Complicado, cara. Então quando o Vasco não tem o Nenê, e ainda não tinha nem o Bruno Nazário para fazer essa função, teve que jogar com o MT foi muito mal. Foi muito mal, precisa melhorar demais se quiser continuar no elenco do Vasco. Aí o Vasco teve essa dificuldade toda, mano. A gente pode olhar aqui a configuração sempre com o MT muito próximo, como se fosse 2 atacantes do Raniel. O MT tinha que ter uma movimentação maior, né? Vir receber a bola, sair um pouquinho mais, não ficar preso só lá. Mas essa aqui até foi uma boa jogada. Olha aqui. Foi uma boa jogada pelo corta-luz do Raniel, ó. Movimentação do Gabriel Peck. E aí sim o MT conseguiu funcionar como esse camisa 10. E acabou faltando aqui o Galarza fechar. Poderia ter saído o gol nessa jogada do Vasco. Foi a melhor jogada do Vasco no primeiro tempo. Jogada mais trabalhada. Gabriel Peck mais uma vez fazendo uma boa partida. Pra mim hoje foi o melhor em campo. O jogador mais criativo do Vasco. O jogador que mais tentava as situações de gol foi o Gabriel Peck. Aí o Edmar voltando pra lateral esquerda, já que o Riquelme acabou não indo tão bem no último jogo. Jogada do Audax, o Vasco acabava passando por muito perigo na fase defensiva. Tentativa de chute do Matheus Barbosa que vai pra longe, né, cara? O Vasco sentiu muita dificuldade de criar, rapaziada. Mais uma bola do Matheus Barbosa tentando ali o Edmar. E esse lance agora que vai acontecer, rapaziada, se liga só. E assim uma falha daquelas do Cangá, mano. Meu Deus do céu. Ai, ai, mano. Só que aí o jogador do Audax tentou tirar onda, fingir que é chutada, chute no vácuo, e os caramba, o Cangá se recuperou muito bem. Grande recuperação do Luiz Cangá, que hoje não fez a sua melhor partida. Já teve atuações melhores com a camisa do Vasco. Defesa do Thiago Rodrigues, mas o lance estava em impedimento. Mais uma jogada do Vasco forte ali na bola por cima, tentativa do Raniel. Mas dá pra gente perceber que o Vasco tem dificuldade de criar as chances ali por baixo, né, mano? Aí foi tentativa de chute do Galarza, a jogada que o Raniel vai abrir aqui no Everton. O Everton sempre muito aberto. O ponto positivo do Vasco jogar com 3 zagueiros é esse, né? O ala sempre vai estar aqui passando livre na maioria das jogadas. E faltou o MT espírito, né? Faltou alma, faltou algo diferente pro MT fazer o gol. Faltou ser um jogador de futebol. Olha lá, perde todas as divididas. Cara, o MT, eu não sei o que vocês acham, mas, mano,
Tem que melhorar muito, 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 muito. Pra poder falar que é jogador do Vasco. Que o Vasco errando muito passes e tudo mais. Até que o Vasco na segunda etapa vai melhorar. Essa aqui já é a segunda etapa. Tentativa do MT ali pro Raniel. Na segunda etapa o Vasco tira um dos zagueiros. Coloca o John Sanches, que pela primeira vez entrou bem no jogo com a camisa do Vasco. Olha aí, carregando, fazendo jogada em velocidade. Tentativa ali de passe para o chute do Raniel. Entra o John Sanches, dá uma movimentação maior no ataque do Vasco. Tem o Gabriel Peck um pouco mais inspirado também na segunda etapa. E o Vasco vai conseguir chegar ao seu gol. A jogada do gol foi até bem interessante. Essa daqui foi duas defesaças do Thiago Rodrigues, que tá muito bem no gol do Vasco. Uma, duas, reação, reflexo. O Thiago Rodrigues tá impressionante. Tá muito bem no gol do Vasco, cara. A maioria dos chutes, quando vem, ele sempre faz a defesa. Aí foi uma bola do John Sanches pro MT. MT até poderia ter feito o gol. Pareceu livre pra cabecear. Ele nem cabeceou mal, mano. E aí o gol do Vasco. O que tem de interessante pra gente observar nesse gol do Vasco? A gente tem aqui a projeção de um dos volantes, que é o Matheus Barbosa. Ele vai pra ponta, que era pra onde tá passando o ala. O Gabriel Peck corta por dentro. Quem tá aqui é o Everton, que era o ala que era pra estar aqui. Então acaba dando a confundida na defesa adversária. Quem faz movimentos parecidos com esse é onde o volante vai pro lado e é onde o lateral ponta vem jogar por dentro é o Liverpool do Jürgen Klopp, sem óbvio fazer comparação nenhuma, mas só comparando a movimentação, né, para confundir a defesa adversária. Puxa a marcação, Gabriel Peck faz o levantamento muito bom. A gente vê aqui os dois centroavantes do Vasco, o Raniel e o Getúlio na última linha contra os jogadores do Audax, e aparece o John Sanches livre. Na maioria das vezes, quando você inverte a bola de um lado para o outro com um pouquinho mais de velocidade e com algo treinado, o seu ponta aparece livre. E foi o John Sanches, apareceu livre. E como o Vasco tinha dois centroavantes ali próximo à área, próximo ao gol, você vê aqui que o Getúlio tá livre e o Raniel tá livre. O Vasco conseguiu criar, igualou aqui o número de jogadores 3-3. Ia criar uma superioridade com a entrada do Everton também na área. Então, gol do Raniel, cara. Um gol trabalhado, um gol de time que é bem treinado, mas precisa executar isso mais vezes. Precisa executar esse tipo de jogadas mais vezes. Olha aí, John Sanches, primeira assistência com a camisa do Vasco. Será que agora vai, mano? Será que agora o John Sanches vai? Tomara, né, mano? Tomara. E aí depois o Audax acaba tentando vir pra cima do Vasco, mas com muita dificuldade de criar, né, cara? Muita dificuldade. O Vasco postou suas linhas lá atrás pra jogar um pouquinho mais de forma reativa. A gente vê aqui o Vasco todo postado, o Edmar. A gente vê aqui acho que é o Raniel, né, defendendo uma jogada que era de cruzamento. A gente tem aqui o Anderson Conceição, o Ulisses, o Zé Gabriel que acabou entrando. Vasco compacto com as linhas, dando pouquíssimo espaço para o adversário, que é forçado a fazer isso, ó lá. Mais uma jogada de ataque do Vasco interessante aqui pra gente analisar. O Getúlio faz o que eu falei que era pro MT fazer algumas vezes durante o primeiro tempo. Ele vem armar a jogada, a gente tem aqui o Edmar atacando demais, fazendo aquela movimentação interessante, trazendo o lateral pra jogar um pouquinho mais por dentro. O John Sanches vem aqui na ponta, já cria um jogador livre, ele poderia ter feito a inversão, mas ele busca o Gabriel Peck, que também tava bem em uma posição boa, né, cara? A gente vê aqui o Vasco criando uma superioridade para cima da defesa do Audax, que consegue até fazer o corte. Essa jogada aqui do Vasco também é treinada, rapaziada. Ó, de escanteio. O que acontece nessa jogada de escanteio? Deixa eu ver se eu pauso no momento certo. Não deu certo dessa vez. Sempre essa bola é buscada no segundo pau. O Vasco coloca só um jogador ali no segundo pau e tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui no primeiro. Essa jogada não era para uma cabeçada direta do Ulisses, era para jogar aqui pro miolo e aí sair a cabeçada. Só que o escanteio não foi tão bem cobrado e não chegou até o jogador, entendeu? Mas é uma jogada que é treinada. O Vasco treina muito essa jogada também de bola parada. O Vasco mais uma vez bem postado. Cadê aqui? Matheus Barbosa, Zé Gabriel, Gabriel Peck.
O John Sanches aqui talvez que era pra estar mais aqui, formando a última linha. Getúlio, e aqui deveria estar o Raniel. E a última linha de 4 bem postada. O Vasco no 4-4-2 bem definido. E o Anderson Conceição, que joga sério em todas, faz o corte. Mais uma vez, ó, o Vasco postado aqui. Sanches. O Edmar fazendo aqui a última linha. Aqui já é outra linha do Vasco. Gabriel Peck deveria estar mais ali. O Vasco ainda vai ter mais uma chance de gol. Olha essa jogada pro Getúlio, irmão. Como eu falei pra vocês, você cruza de um lado pro outro. Provavelmente sempre o jogador que vai estar desse lado aqui vai estar com uma certa liberdade. E olha o que o Getúlio faz. Meu Deus do céu, Getúlio! Jogada aí do Gabriel Peck mais uma vez. Vasco com jogadores agredindo a área, o que é bem interessante. Gabriel Peck faz a jogada. Vasco tem pelo menos 2 jogadores dentro da área, o Raniel e o John Sanches, para buscar a finalização. E aí eu acho que foi a bola que foi na trave do Matheus Barbosa. Olha isso, mano. Tijolada de cabeça. Que pancada de cabeça do Matheus Barbosa. Se entra, fura a rede, pai. Aí. Pum. O travessão. Que pecado, mano. Aí a jogada do Audax. É uma bola que não pode entrar. Essa bola não pode entrar na zaga do Vasco. A gente vê que o lançamento saindo de trás era para esse jogador do Audax estar sendo pressionado. A bola entra no meio da defesa do Vasco. O jogador do Audax fazendo facão. Uma jogada que não pode acontecer, cara. Não pode. E ali o Conceição consegue a recuperação. E foi isso no geral, rapaziada. Essa foi a vitória do Vasco. O Vasco não fez ali o jogo mais perfeito, mas se tem algo que a gente tem que destacar desse time é que mesmo quando não joga bem, consegue a vitória. Mais 3 pontos importantes. E agora é ter tranquilidade, continuar trabalhando. Hoje estava sem o Nenê, estava sem o Bruno Nazário, estava sem alguns dos seus jogadores importantes. Beleza? Mais um vídeo de hoje. Se vocês curtiram, like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa, grande abraço do Francesco. É nóis e foi!